Fala galera, bem-vindos ao canal Poeira Cósmica. Eu me chamo Eric. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente, porque o Cícero Durães, do canal Legenda Max, elaborou a tag o melhor e o pior dos gêneros cinematográficos e marcou a gente no vídeo dele pra gente continuar essa brincadeira. Eu vou deixar linkado aqui na descrição o vídeo onde ele inaugura essa tag falando de todos esses filmes. E no que consiste essa brincadeira? A gente vai falar aqui sempre de um filme bom e logo em seguida um filme ruim do mesmo gênero. Então não significa que esse filme é o melhor de todos, nem o pior de todos, mas sim um filme de boa qualidade e um filme de baixa qualidade. Conforme eu for citando esses filmes, aí eu vou fazer um breve comentário de cada um para não ficar também um vídeo muito grande e muito maçante. Então, sem mais enrolação, vamos começar porque a lista é grande. O melhor filme é Duro de Matar, de 1988, do diretor John McTiernan. E esse filme redefiniu o gênero de ação dos anos 80 e 90, mostrando que não precisava de um brucutu para fazer um bom filme de ação. Apenas um simples policial metropolitano, vivido aqui pelo Bruce Willis, que foi catapultado ao estrelato nesse filme. E o pior filme é o Street Fighter, de 1994, do diretor Steven E. de Souza, com a participação do Jean-Claude Van Damme e também do Raul Julia. Foi uma péssima adaptação, tanto para o game quanto para a animação também, que fez bastante sucesso, inclusive aqui no Brasil. Teve troca de protagonistas, os personagens principais da animação não eram os mesmos do filme. O melhor filme é As Diabólicas, de 1955, do diretor francês Henri-Georges Clouzot. Um filme muito influente no decorrer dos anos 50 e 60 no cinema de suspense, e inclusive por um tal de Hitchcock, que depois iria fazer Psicose, muito influenciado por esse filme, um clássico. E o pior filme é A Morte Te Dá Parabéns, de 2017, do diretor Christopher Landon. Um cinema de suspense ligado ao slasher, tenta assim ressuscitar esse gênero no cinema, mas com um roteiro meio chupado do filme O Feitiço do Tempo, nada original, atores fracos, um vilão nada carismático, tenta fazer um humor, mas ao mesmo tempo se leva a sério demais, então não define muito bem o seu tom. E o melhor filme é Um Sonho de Liberdade, de 1994, do diretor Frank Darabont. Mais uma grande adaptação do mestre Stephen King, ótimas atuações do Tim Robbins e do Morgan Freeman principalmente, e que prova que o Stephen King não é só um mestre do terror, mas também pode fazer dramas maravilhosos. E o pior filme é De Volta à Lagoa Azul, de 1991, do diretor William Graham. Aqui a gente vê praticamente um pastiche do primeiro filme. A gente vê um filme cheio de conveniências de roteiro, e ainda por cima estraga o final do primeiro filme, que tinha sido um final bem interpretativo. Então o cara sobrevive no primeiro filme, aí no segundo ele vai parar em outra ilha deserta. Esse cara é azarado demais. Pelo menos a Mila Jovovich estava lá com ele, né? E o melhor filme é O Hereditário, de 2018, do diretor Ari Aster. Ele trabalha muito o horror psicológico, tem atuações aqui impressionantes. Ele não tem aqueles sustinhos, né? Sustos fáceis. Ele trabalha bastante o preparo, o clima atmosférico, bebe muito da fonte do Exorcista e do Bebê de Rosemary. E o pior filme é A Criatura do Cemitério, de 1990, do diretor Ralph Singleton. Essa daqui é um dos filmes que é uma das piores adaptações do Stephen King, que a história é dele. Uma criatura que não é nada marcante, um vilão sem motivação, um roteiro bem cheio de furos, com resoluções muito fáceis. E o melhor filme é O Enigma de Outro Mundo, de 1982, do mestre John Carpenter. Aqui a gente encontra a perfeita união entre a ficção científica e o terror, que já tinha sido feito lá no Alien, e aqui ele também dá uma aula. Com um ótimo ator, Kurt Russell, uma história angustiante, cheio de suspense, e trata-se também de um remake do Monstro do Ártico, filme de ficção científica da década de 50. E aqui a gente pode dizer que o John Carpenter conseguiu superar o original. E o pior filme é O Exterminador do Futuro, Gênesis, de 2015, do diretor Alan Taylor. Ele tem um roteiro que confundiu todo mundo. As atuações também são bem fracas. Os efeitos especiais até que são bons. O desenvolvimento da história é bem fraco e a finalização também é precária. E o melhor filme é o Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, de 1980. Direção do Jerry e David Zucker e do Jim Abrahams.
Então a gente tem uma comédia aqui que praticamente redefiniu o gênero, revolucionou, tira sarro de tudo que você imaginar, de forma totalmente absurdista, e foi uma grande influência para tudo que ia ser feito depois na comédia, principalmente a saga do Corra que a Polícia Vem Aí, filmes do Mel Brooks. E o pior filme é Little Nick, Um Diabo Diferente, do ano 2000. Do diretor Steven Brill. Então esse filme é complicado, porque é uma comédia que é cheio de um humor muito apelativo, mais uma atuação sofrível do Adam Sandler. Será que o Adam Sandler tem algum filme bom na carreira dele? Tem horas que dá vontade até de chorar de raiva de assistir. E o melhor filme é Os Goonies, de 1985, com a direção do grande Richard Donner. Presença aqui de um elenco muito legal que ia fazer muito sucesso depois, como Josh Brolin, Sean Astin, um verdadeiro clássico aí da Sessão da Tarde, uma aventura aí de caça ao tesouro com esse grupo de crianças que lembra muito também as histórias do Stephen King ali, como Witch, e que a gente se identificava muito quando era criança, filmaço de aventura. E o pior filme é O Rei Arthur, de 2004, do diretor Anthony Fuqua. Aqui é uma clara tentativa, inclusive na época que o pessoal tava, de transformar essas histórias de fantasia em coisas realistas. O roteiro ficou bem estranho, porque você colocar o Rei Arthur no Império Romano, quer dizer, onde tá aquelas lendas que a gente gosta de ver nos filmes? Cadê a espada Excalibur? Cadê o mago Merlin? E o melhor filme é Scarface, de 1983, diretor Brian De Palma. Filme sobre a invasão da máfia cubana ali em Miami, nos Estados Unidos, no final da década de 70. Grande direção do Brian De Palma, já era um diretor consagrado na época. E uma atuação fantástica do Al Pacino aqui, como Tony Montana. E o pior filme é O Massacre no Bairro Japonês, de 1991, do diretor Mark Lester. Então esse filme é uma comédia involuntária. Você que tem esse filme no seu coração quando você era adolescente, não assista de novo, que você vai se decepcionar. Muitos clichês ali dos anos 90, o exagero, os vilões meio caricatos da Yakuza. Esse filme é bem pastelão. E o melhor filme é História Sem Fim, de 1984, do diretor Wolfgang Petersen. E a gente fala aqui de muito clássico da Sessão da Tarde, mas esse filme é um grande clássico do cinema em casa do SBT. Você tem ali um menino que lê a história num livro, ele acaba ajudando o herói da história a salvar a Terra de fantasia contra o nada. Então tem uma certa metalinguagem presente. Além de tudo, você tem o Falcor, aquele dragão com cara de cachorro que é inesquecível. E o pior filme é Star Wars, A Ameaça Fantasma, de 1999. Pra mim esse é o pior filme da saga. Um monte de efeito especial que hoje em dia tá totalmente datado. Você vê aqueles efeitos digitais exagerados. Além de tudo, um roteiro que ele explica muito mais do que devia. Personagens totalmente infantis, principalmente Jar Jar Binks. Esse é o pior erro do filme. E o melhor filme é Platoon, de 1986, do diretor Oliver Stone. Retrata bem os horrores da guerra do Vietnã de forma muito realista. Inclusive aqui a gente encontra o Charlie Sheen num dos primeiros papéis da vida dele, e engraçado que fazendo aqui um filme dramático, né? Um papel dramático, depois ele ia enveredar pra comédia. E o pior filme, Códigos de Guerra, de 2002, do diretor John Woo. Tá aí um filme que tem até uma premissa razoável, interessante, mas que foi bem mal trabalhado aqui pelo diretor, que é famoso pelas pirotecnias, pela ação exagerada, e acaba não desenvolvendo muitos personagens. E além de tudo você tem o Nicolas Cage, que uma atuação também bem exagerada, como alguns dos filmes da carreira dele, e aí acabou se perdendo um filme que tinha um grande potencial aqui. E o melhor filme é Os Imperdoáveis, de 1992, com a direção do Clint Eastwood. Aqui ele mostra tudo que ele tinha aprendido com diretores como Sergio Leone, Bud Baker, direção econômica, contida, um dos grandes filmes de faroeste americano aí da década de 90. E o pior filme? As Loucas Aventuras de James West, de 1999, do diretor Barry Sonnenfeld. E esse filme é baseado numa série dos anos 60 que infelizmente não tem quase nada a ver com a série. O Will Smith aqui numa das piores atuações da carreira dele. Um roteiro bem fraco, exagerado demais. Não conseguiu agradar os fãs da série antiga e nem ter fãs novos.
E o melhor filme é A Procura da Felicidade, de 2007, do diretor Gabriele Muccino. E aqui a gente vê Will Smith numa das melhores atuações da vida dele. Realmente brilhante no papel, junto com o filho dele, ainda pequeno, que é o Jaden Smith. E o filme emociona, é um filmaço. Na minha opinião, o melhor filme que o Will Smith já participou. E o pior filme é o Tim Maia, de 2014, do diretor Mauro Lima. Tem a história de fundo do Tim Maia, bem conturbada na vida real e que daria um ótimo filme, mas infelizmente ficou num tom bem novelesco, os personagens são muito caricatos, é muito mal desenvolvida a história, os atores têm pouco carisma também, infelizmente ficou no meio do caminho. E a melhor animação é Fantasia, de 1940, do Walt Disney. Totalmente inovadora para a época, trabalhada à mão, naquela época não existia nada digitalizado, ao mesmo tempo acompanhar essa animação com as músicas clássicas. Então um projeto totalmente ousado, que infelizmente não conseguiu o sucesso que merecia na época. E a pior animação, Cavaleiros do Zodíaco, A Lenda do Santuário, de 2014, do diretor Keiichi Sato. O que fizeram com Cavaleiros do Zodíaco? Tá aí uma animação que conseguiu desagradar totalmente os fãs da série e também não conseguiu angariar nenhum novo fã, quer dizer, ficou um roteiro totalmente acelerado, corrido, os personagens são todos descaracterizados, para quem gostava do seriado, totalmente diferente. E o pior de tudo, o que fizeram com Máscara da Morte nessa animação é de chorar. E o melhor é George Harrison, Living in the Material World, do diretor Martin Scorsese, de 2011. Então ele retrata toda a vida do George Harrison, a vida pessoal, a parte espiritual dele, que era muito forte, toda a época dos Beatles, a carreira solo. Documentário realmente excepcional do Martin Scorsese, que era amigo pessoal do George Harrison. E o pior documentário, Super Size Me, A Dieta do Palhaço, de 2004, do diretor Morgan Spurlock. Premissa muito fraca para um documentário, inclusive que ganhou o Oscar. Então é uma coisa assim bem pessoal mesmo. Eu não vejo muita graça nesse documentário. De uma pessoa, será que ela precisa comer um mês de hambúrguer para saber que faz mal? O melhor filme é A Fantástica Fábrica de Chocolate, de 1971, do diretor Mel Stuart. Mais um filme que marcou a infância, a adolescência da gente. Uma atuação incrível do grande Gene Wilder, que fez várias comédias também. Aqui ele atuando como Willy Wonka. As músicas são muito cativantes, conquistam a gente. Põe no chinelo o remake do Tim Burton. E o pior filme é Joe e as Baratas, de 1996, do diretor John Payson. Tá aí um musical sem sentido nenhum. Não precisava nem ter sido feito, né? Essas baratas cantando e dançando. Bem nojento, inclusive. Piadas totalmente de mau gosto, nonsense. E o melhor filme é Carruagens de Fogo, de 1981, do diretor Hugh Hudson. Ele mostra toda a superação, a competitividade, a resistência, não desistir nunca. E além de tudo, você tem uma trilha sonora fantástica de Vangelis, naquela música inesquecível do filme. E o pior filme é Rocky V, de 1990, com a direção de John Avildsen. Aqui você já vê uma fórmula muito diluída. Ele já vai ser um treinador de outro lutador, que é o Tommy Gunn, exemplar mais fraco da franquia. Ainda bem que dos anos 2000 agora veio o Creed. E o melhor filme é As Pontes de Madison, de 1995. Mais uma vez, a direção do Clint Eastwood aqui. Aqui a gente vê mais uma vez um exemplo da direção mais contida do Clint Eastwood, que com um baixo orçamento consegue fazer uma história comovente. E o pior filme é Hit, Conselheiro Amoroso, de 2005, do diretor Andy Tennant. Aqui mais um filme com uma atuação do Will Smith bem complicado, um filme com um roteiro bem clichê, um filme sem nenhuma novidade, um filme sem originalidade, então um filme realmente esquecível dele. E o melhor filme é O Inferno na Torre, de 1974, do diretor John Guillermin. Tá aqui um filme que a gente pode dizer que é um dos pioneiros nesse gênero, sobre esse incêndio aí no arranha-céu em São Francisco, com um elenco estelar, na presença de Paul Newman, William Holden, Steve McQueen, clássico. E o pior filme é o Armagedon, de 1998, com a direção do grande Michael Bay, só que não. Aquela ação desmedida que a gente não consegue nem ver o que está acontecendo, exagerada, aquele excesso de patriotismo americano, chega a ser ufanista o filme. Atores muito bons aqui, como o Bruce Willis, o Ben Affleck, e um roteiro bem furado também, se a gente for ver.
Não seria melhor ensinar os astronautas a cavarem do que ensinar os escavadores a ser astronautas? Pô, Michael Bay! E o melhor filme é Superman, de 1978, do grande diretor Richard Donner. É totalmente fiel à essência do personagem, do Superman dos quadrinhos. E o Christopher Reeve realmente nasceu para ser o Superman. E o pior filme de herói? Batman e Robin, de 1997, do diretor Joel Schumacher. Realmente, o que a gente pode falar mais desse filme? Não tem como, é bater em cachorro morto. É realmente uma comédia escrachada. Eu não sei o que o Joel Schumacher consumiu para fazer esse filme do jeito que saiu. E o melhor filme é Bonequinha de Luxo, de 1961, do diretor Blake Edwards. Tá em um dos filmes também pioneiros nesse estilo, criou uma certa tendência nas comédias românticas. Tem a participação da grande Audrey Hepburn, uma das musas aí dos anos 60. Além de tudo, uma ótima trilha sonora aí com Moon River. E o pior filme, Sorte no Amor, de 2006, do diretor Donald Petrie. Tá aí uma comédia romântica esquecível, gente. O roteiro cheio de clichês, muito previsível, história mal desenvolvida, os personagens muito fracos. Então é isso aí, pessoal. Ufa, essa lista deu trabalho, viu? E eu queria convidar agora, para quem quiser participar dessa tag, o Renato Vaz, do canal Atrás das Câmeras, o Fábio Cavalcante, do canal Pop Reverso, e o Bruno Moura e a Ana, do canal Videoflix. Tá aí, pessoal, agora eu passo a bola para vocês, hein? Gostou do vídeo? Deixa o seu joinha. Se você não gostou, pode dar o seu dislike, mas só não sai do vídeo sem avaliar, valeu? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para continuar recebendo as notificações do YouTube. Não se esqueçam de visitar a gente nas redes sociais, conteúdo diário, e eu também aviso por lá, quando eu coloco os vídeos aqui no YouTube. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Fui!